No livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. E nós vamos ler todo esse capítulo. Ele tem 11 versículos. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Minha voz está um pouco rouca, porque desde domingo passado estive pregando na minha igreja, e aqui desde sexta-feira até hoje pela manhã. Então, nessa semana inteira, essa é a sexta mensagem que eu estou pregando, e o corpo sente, e a garganta sente também. Todos acharam Neemias, capítulo 1? Amém? Diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Põe a mão no seu coração e nós vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua casa, Senhor, neste final de festa. Nós estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Eu peço, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco, de maneira, Senhor, que a tua palavra nos desperte ainda mais, para que nós possamos firmar aliança contigo e andar sobre esta terra de maneira diferente, de maneira que engrandeça e que glorifique o teu nome. Deus, fala conosco, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Como o pai que ama os seus filhos e que corrige se necessário for, faça isso conosco nesta noite. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça, que corações sejam abertos, que cadeias sejam quebradas, que ataduras sejam destruídas, que vidas sejam libertadas pelo poder da tua palavra. Ó Deus Santo, fala conosco, ministra o nosso coração, usa minha vida mais uma vez, Senhor, e seja o Senhor glorificado, seja o Senhor adorado, seja o Senhor exaltado, pois é no nome de Jesus que nós oramos a Ti e nós Te agradecemos. Amém e glórias a Deus. Podeis assentar, mas não pare de adorar ao Senhor. Na sexta-feira, quando aqui chegamos para ministrar a palavra do Senhor, quem aqui esteve, certamente, acredito eu,
que deve se lembrar da mensagem que pregamos justamente na abertura dessa festa, na sexta-feira. Pregamos sobre a ceia, sobre a grande ceia, pregamos sobre os convidados que rejeitaram o convite, e aí nós entendemos por que nós recebemos esse convite. Porque os convidados, que é o povo de Israel, rejeitou. Então, o momento que nós aceitamos esse convite sobre mim, sobre você, há uma grande responsabilidade, honrar esse convite. E aí nós entendemos também que Jesus é a videira verdadeira e que os galhos naturais, eles foram tirados e os outros, os estranhos, foram enxertados, e esses somos nós. E nós somos chamados para dar fruto, somos chamados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ontem, no sábado, nós pregando aqui, compartilhamos a palavra do Senhor e a pergunta foi: quem é Jesus? Quem é Ele na nossa vida? E nós entendemos que Ele é o Cordeiro de Deus, nós entendemos que Ele é o Salvador, nós entendemos que Ele é o Senhor, nós entendemos que Ele é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, nós entendemos que Ele morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós entendemos que nas suas mãos está a chave da morte e do inferno, nós entendemos que Ele é aquele que transforma a vida, nós entendemos que é aquele que é Deus de recomeços, é Deus de novos começos, é Deus de novas oportunidades. Eu fui alcançada por esta oportunidade. Hoje pela manhã, compartilhando com as irmãs, nós entendemos que não nos adianta só vir na igreja, nós precisamos ter posição e nos tornarmos igreja do Senhor, que nós não podemos nos acostumar com os rituais religiosos, cumprimento do culto, escala para pregar, escala para cantar, coreografia. Nós entendemos que não é só vir aqui e ter um cartão de membro, seja dessa igreja ou de qualquer outra denominação. Nós entendemos que a nossa vida, quando temos vida com Deus, ela faz toda a diferença. E é incrível que pareça, a diferença não começa aqui, a diferença começa em casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós entendemos hoje pela manhã que nós mulheres somos influenciadoras, ou por que não dizer responsável pela formação da nova geração, e nós temos que instruir os nossos filhos em temer ao Senhor, assim como Ana instruiu seu filho Samuel, e ele fez toda a diferença em uma nação que espiritualmente estava decaída, mas foi um profeta que fez diferença na sua geração. Então nós entendemos que nós somos responsáveis em instruir a nova geração a ser uma geração temente a Deus, a ser jovens temente a Deus, a ser pais de família temente a Deus, a ser mulheres temente a Deus. É nossa responsabilidade. São as mensagens que trouxemos. Mas hoje Deus vai nos despertar para algo que sem Ele não dá para vencer. Nós vamos entender a palavra do Senhor no livro de Neemias, que tem algo que precisa e deve ser essencial na igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja prospere, para que de fato todos olhem para nós e nos vejam como igreja, nos reconheça como igreja do Senhor. Indo para a palavra do Senhor, Neemias, quando a gente para ler a história de Neemias, nós vamos entender que a história da igreja, o povo de Israel, ele é o povo escolhido do Senhor. Nós entendemos que Deus traçou um plano de salvação através do povo de Israel. Mas o Senhor disse que quando esse povo desobedecesse, a presença do Senhor sairia dali. E se ele se voltasse a deuses estranhos, eles ficariam cativos. E o Senhor traçou um tempo de cativeiro para eles, que duraria 70 anos. E isso durou 70 anos. Então, quando chega esse período da carta ou do livro de Neemias, nós entendemos o seguinte, que aqui o exílio praticamente estava quase terminando. A gente entende, a gente sabe pela história,
que assim como teve 3 levas que foi levado para o cativeiro, em 3 levas também eles retornaram para a cidade de Jerusalém, eles retornaram para a sua terra. Em um tempo veio com Esdra, outro tempo com Zorobabel, e em outro tempo eles também foram com Neemias. Nós vamos entender este passo, e cada um foi responsável por alguma coisa, pela restauração do templo, pela restauração do culto e pela restauração do muro. Neemias é o responsável pela restauração do muro. Mas onde é Neemias? Segundo alguns historiadores, Neemias era dos judeus que havia, alguns acreditam que ele tenha nascido, ele é um judeu nascido no cativeiro. Então Neemias não entendeu ou não viveu sofrimento. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. O que é isso? Significa que ele é uma pessoa de alta confiança do rei. Ele é alguém de grande confiança do rei, porque ele sendo copeiro, o rei não ia tomar uma água sem que ele experimentasse, o rei não tomaria um vinho sem que Neemias experimentasse. Mas em algum momento que Neemias está servindo o rei, em algum momento que Neemias está fazendo o seu serviço na casa do rei, no palácio real, ele encontra o seu irmão, e o seu irmão se chama Anani. E no momento que ele se encontra com seu irmão, ele diz assim: me diz uma coisa, me dá notícia dos meus irmãos. Olha o que ele disse. Neemias lhe perguntou aos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio ou acerca de Jerusalém. E aí ele disse assim: me disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Aí a palavra diz: e tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Observe, Neemias estava muito bem, Neemias estava no seu conforto. Mas quando ele encontra o seu irmão chamado Anani, ele pergunta: como está o meu povo? E aí ele descobre que a situação do seu povo não estava boa. Eles estavam em desprezo diante de todas as demais nações. Eles estavam sendo escarnecidos pelas demais nações. E aí de repente Neemias, se ouve isso, poderia dizer: que pena, que triste. Poderia dizer isso e continuar a sua vida confortável. Ele poderia dizer: mas que pena, que situação mais triste deste meu povo. Mas não sou eu estou muito bem, obrigado. Muitas das vezes nós encontramos alguém e perguntamos: tem notícia do fulano? Tem notícia da fulana? Aí você diz: ah, você não sabe como ele está? Você não sabe? Eu vou te dizer, os filhos estão perdidos na droga, aquele casamento está destruído, a filha desobedeceu, o fulano perdeu o emprego, totalmente estão em miséria, estão em desprezo. Aí você diz: meu Deus, que lamentável, que pena. Mas também não quiseram vir para a casa do Senhor, não quiseram se voltar para Deus, por isso estão desse jeito. Ah, quem sabe de repente eles vão lembrar de Jesus. É esse sentimento que muitas das vezes nos move. É este dedo acusador e julgador que muitas das vezes nos move quando nós descobrimos a história frustrante da vida de alguém, e especialmente de alguém que um dia esteve conosco e agora está lá fora. A tendência nossa é dizer: bem feito, mas se não tivesse saído daqui, não estaria desse jeito. Este é um sentimento certamente que não envolveu a vida de Neemias. O sentimento que envolveu a vida de Neemias é um sentimento chamado empatia, que é aquele que se coloca no lugar do outro. Ele estava no palácio muito bem, obrigado, mas agora quando ele entende que os seus irmãos estão debaixo de grande humilhação, a Bíblia disse que ele lamentou, e ele sentou, e ele chorou por muitos dias, porque a condição do seu povo era uma consideração miserável, era uma situação de tristeza e de lamento. Não era para comemorar,
orar, não era para dizer bem feito, ainda que ele sabia que aquilo que estava acontecendo era uma palavra de Deus pela desobediência do povo, mas ele entende que existe um Deus no céu, que quando alguém se coloca na brecha e clama e ora, Deus ouve, e Deus muda a história, Deus muda a situação, aleluia. Então a Bíblia diz que ele sentou-se, ele ouviu estas palavras e ele assentou-se, e chorou, e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, quando você sabe da notícia de alguém que já compartilhou com você na mesa, que já esteve aqui neste lugar, qual é o sentimento que envolve a sua vida? Qual é o sentimento que envolve a sua vida? Você já sentou, já lamentou e já chorou, já orou e jejuou por alguém que não está mais aqui? Por alguém que um dia esteve aqui, mas agora está lá fora? Sem Deus e sem salvação? Você já fez isso? Ou você de repente diz assim, deixa para lá, deixa assim, deixa para lá, é bem merecido a situação que ele está vivendo. Precisamos rever os nossos sentimentos, precisamos rever os nossos sentimentos, precisamos realmente ter esse sentimento de empatia e nos colocar no lugar do outro. Porque se fosse na minha casa eu ia lamentar, ia chorar, ia jejuar. Mas se é na casa do outro, para que eu me importar? Deus precisa despertar em nós este sentimento de nos preocupar com a vida do outro, não para saber o que está passando ali por simples curiosidade, para sair compartilhando com outra história alheia. Nós precisamos saber da vida do outro, para que a gente se coloque na brecha e venha clamar por ele, orar por ele, jejuar por ele, e interceder por ele, pedir a misericórdia de Deus sobre ele. Aí a palavra diz que Neemias é envolvido, a gente entende quanto ele é envolvido por este sentimento. E aí é interessante que o sentimento que ele tem é levado ele a orar. De acordo com a história, ele ora e jejua durante 4 meses. Ele ora e jejua durante 4 meses em favor do seu povo, mas também em favor do rei. Porque ele estava no palácio, mas ele não só lamentou e chorou e jejuou e parou por ali, não. Ele colocou no seu coração, eu preciso fazer alguma coisa em favor do meu povo. Eu preciso fazer alguma coisa em favor do meu povo. Diz a palavra do Senhor que depois de 4 meses, ele foi servir ao rei. E o seu semblante estava demasiadamente caído, triste, entristecido profundamente. E o rei percebe que o semblante de Neemias não era mais o mesmo. O rei percebe que o seu semblante era de tristeza e era de dor. E aí o rei pergunta para ele, mas o que está acontecendo? Por que o teu semblante está dessa maneira? E nesse momento Neemias faz uma oração muito rápida, pedindo graça diante do rei. E aí ele abre o coração, e aí ele fala para o rei. E no momento que ele fala para o rei da sua situação, o rei disse, o que é que tu queres? Ele disse, eu quero ir lá. Eu quero ir lá e eu quero ajudar os meus irmãos. Eu quero ir lá e eu quero fazer alguma coisa por eles. E o rei pergunta, o que é que tu precisa? Ele disse, eu preciso de cartas de autorização, eu preciso de madeira, eu preciso de material, e eu preciso de uma autorização tua, para que eu vá lá e eu possa voltar depois do meu trabalho concluído. E aí o rei pergunta quanto tempo, e a Bíblia não relata, mas determinado tempo Neemias falou para o rei, e aí o rei disse, pode ir, deu carta, deu autoridade, e colocou uma caravana para acompanhar Neemias. Então Neemias vai passando, e ele começa a ir em direção a Jerusalém. Mas preste atenção uma coisa, enquanto todo mundo tiver em total desprezo e miséria, Satanás está muito tranquilo, obrigado. Satanás não vai se inquietar, mas na hora que uma pessoa, quando descobre que o outro está em miséria e desprezo, e essa pessoa diz assim, pera lá Deus, eu preciso fazer alguma coisa em favor dos meus irmãos, pode
pode ficar prestando atenção, Satanás vai se levantar para querer impedir que você avance para ajudar o seu irmão. E isso não foi diferente aqui com Neemias. No momento que ele se levanta para ir em direção a Jerusalém, para ajudar os seus irmãos, a Bíblia diz que quando Sambalate e Tobias descobre que tem alguém buscando o bem de Jerusalém, ele muito se irritou, diz a palavra. Ele muito se irritou e começou com acusações que certamente Neemias estava querendo fazer alguma ação contra o rei. Neemias chega na cidade de Jerusalém e não fala nada para os seus irmãos. Neemias chega e na madrugada ele dá uma volta em todo o muro. E ele começa a observar todas as brechas, ele começa a observar toda a destruição, ele começa a observar todo o trabalho que precisa ser feito para a restauração do muro. Porque quando o muro fosse restaurado, isso trazia honra e isso glorificava o nome do Senhor. O muro levantado significa proteção, o muro levantado significa que tem alguém que cuida daquele povo. Esse muro levantado significa que alguém está trabalhando naquele lugar. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Neemias a princípio não fala nada para ninguém. Apenas alguns homens da sua confiança ele leva com ele. E depois que ele entende toda a necessidade do povo, depois que ele compreende todos os locais que precisam ser reparados, diz a palavra do Senhor, aí sim ele chama o povo e ele fala. E aí ele testemunha como que a boa mão do Senhor foi sobre ele, como que ele alcançou graça diante do rei, a documentação que ele tem, o material que ele tem, para justamente trabalhar e levantar o muro. E aí no momento que o povo ouve isso, então a Bíblia diz o seguinte, que o povo começa a se animar. Que povo era esse? Um povo que estava em ruína, o povo que estava em lamento, o povo que estava em desprezo. Agora quando alguém chega e diz assim, eu quero te ajudar, de repente o ânimo muda. Foi o que aconteceu com eles. O ânimo deste povo começou a mudar. Neemias convoca as famílias e começa a dizer a área para cada um trabalhar. Para cada um trabalhar. Para cada um fazer a sua parte. Para cada um precisava ocupar o seu lugar, para que o muro fosse construído e as portas fossem reparadas. Só que quando Neemias vai começar a trabalhar para edificar o povo, e ele trabalha com famílias, o inimigo fica muito furioso. No capítulo 4 de Neemias diz a palavra do Senhor, que tendo ouvido Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Observe uma coisa no capítulo 4. No momento que eles estavam já em desprezo, no momento que eles estavam já em humilhação e vergonha, a Bíblia não relata sobre Sambalate. Mas na hora que Neemias se levanta para mudar a história de Jerusalém, para mudar a história do povo de Israel, Sambalate se levanta e ele fica muito furioso, porque Neemias não estava lá buscando glória para si, mas Neemias estava querendo ajudar aquele povo. Neemias estava querendo trazer glória para o nome do Senhor e tirar o seu povo daquela situação vergonhosa que eles se encontravam. Então a Bíblia diz que Sambalate ardeu-se em ira, e eu quero que você acompanhe comigo com a sua Bíblia no capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Que palavra é essa? Que palavra é essa? O que é que o inimigo diz para nós quando a nossa situação está difícil? Nem adianta lutar, porque não vai resolver. Nem adianta clamar, porque não vai resolver.
Nem adianta trabalhar, vocês são fracos demais. A situação que vocês devem estar é essa, e nessa vocês devem permanecer. Só que Sambalate não sabia que Neemias era um homem que tinha intimidade com Deus. Homem e mulher que tem intimidade com Deus, aleluia, não se amedronta diante das ameaças do inimigo. Homem e mulher de Deus que tem intimidade com o Senhor, não se amedronta das adversidades que a vida lhe propõe. Eu lembro que em Caxias, quando nós chegamos ali, enfrentamos uma situação difícil naquela cidade. E de repente eu estava em um momento já de oração, assim que chegamos ali. E um obreiro chegou para mim e disse assim: não adianta orar. Eu olhei para ele, ele disse: não adianta orar. Eu digo: eu estou orando? Não adianta orar. E eu disse: eu estou orando. E ele disse: não adianta orar. Eu disse: eu estou orando. Não adianta orar. Eu digo: eu estou orando, porque eu creio que há um Deus no céu que é poderoso para mudar a história desta igreja, é poderoso para mudar a história do pecador, é poderoso para mudar toda a história de derrota e transformar em história de vitória. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Então o que Sambalate não sabia era que Neemias tinha intimidade com Deus. Sambalate não sabia que Neemias já vinha orando e jejuando há muito tempo por esta batalha. Sambalate não sabia que Neemias tinha intimidade com Deus. Sambalate não sabia que Neemias tinha vida no altar, aleluia. É isso que faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. É vida no altar, não é o título, não é a boa pregação, não é a boa afinação para cantar, não são as coreografias ou qualquer outro trabalho. A diferença na vida de todo crente é uma vida de oração, é uma vida de oração, é uma vida de santidade na presença do Senhor. É isso que faz toda a diferença. E era isso que Neemias tinha. E aí no versículo 3 ele vai dizer: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, ou seja, ainda que mude a situação, ainda que se levantem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ou seja, a mudança será repentina e a destruição é segura. Aí aqui no versículo 4, nós vamos entendendo que Neemias ora mais uma vez e ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja o e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, por te provocaram a ira na presença dos que edificam. E aí o versículo 6 diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar, aleluia. Quando alguém se importa conosco, quando alguém se importa com esta obra, quando alguém ora e jejua por esta obra, pedindo a bênção do Senhor neste lugar, ainda que o inimigo fale alguma coisa, Deus se levantará e animará o seu povo. Deus se levantará e animará o seu povo. Deus se levantará e animará o seu povo. Aí a Bíblia diz que este povo estava animado para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Irmãos, quando nós estamos dispostos a trabalhar e animados para o Senhor, sempre o inimigo vai querer desanimar. Observe algo. De repente o pastor Samuel tem aqui um projeto e aí fala para você. Aí você diz: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está todo mundo animado para trabalhar. Mas de repente alguém chega e diz assim: acho que não vai dar certo não. Eu acho que não vai dar certo não.
Não, acho que esse trabalho não vai dar certo. Você que estava todo animado, de repente olha e diz assim: é verdade, eu acho que não vai dar mesmo. Aí começa a desanimar um, começa a desanimar o outro, começa a desanimar o outro. O diabo trabalha com o desânimo. O diabo trabalha com desânimo. O diabo trabalha para desanimar o povo. O diabo trabalha para parar a obra do Senhor. Mas nós sabemos que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E que a obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor avança para que o nome dele seja glorificado. Só que se você prestar atenção, no capítulo 4, no início vai dizer que é Sambalate. Lá depois, no versículo 3, não é só Sambalate, agora é Sambalate e Tobias. Mas agora no versículo 7 vai dizer que é Sambalate, Tobias, os amonitas, os árabes e os asdoditas. Segundo alguns historiadores, quando eu estava lendo, esses aqui eram um povo que estava ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Ou seja, Jerusalém, os meus irmãos em Jerusalém estavam completamente cercados pelo inimigo. Se fosse para frente tinha inimigo, se fosse para trás também tinha, se fosse para a direita também tinha, e se fosse para a esquerda também tinha. Ou seja, ao olhar natural, não tem para onde correr. Para qualquer lado que fosse, tinha algum inimigo trazendo uma perturbação. Mas eu me alegro com a palavra do Senhor, quando justamente o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei qual é o seu problema, mas de repente você pode estar cercado da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Fica tranquilo, porque o teu socorro não virá desses lados, virá o ataque, mas do alto, do trono da graça, vem o teu socorro para a tua casa e para toda a tua família. Aleluia! Então eles estavam cercados aqui e se ajuntaram, estavam todos juntos e avançaram, e eles estavam demasiadamente irados, porque percebiam que a obra do muro estava avançando. No versículo 8, a palavra diz que eles se juntaram, todos, de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Observe uma coisa: uma das estratégias do diabo, quando ele não consegue desanimar você na obra, ele vai causar confusão. Quando ele não consegue desanimar você, ele vai causar confusão. Quando ele não consegue desanimar, ele vai criar alguma situação para causar confusão. Isso é especialidade dele. Por isso nós precisamos ter a mente de Cristo. Por isso nós precisamos ter entendimento e ser instruídos pela palavra do Senhor. Por isso nós precisamos compreender a palavra do Senhor. Satanás trabalha com confusão, Satanás trabalha com desânimo, mas aí o Neemias diz assim no versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Observe que um povo que estava desanimado, agora de repente começa a dizer que está cansado. Mas Neemias é um homem de oração. Neemias é um homem que clama ao Senhor. Neemias é um homem que não perde a esperança, e ele sabe que o Senhor é quem peleja pela sua obra. Aleluia, Neemias sabe disso. E aí disseram: porém os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Observe uma coisa: Satanás quer desanimar. Quando ele não consegue, ele quer causar confusão. Quando ele não consegue causar confusão, ele quer entrar no meio do povo. E no momento que ele entra, ele quer fazer cessar a obra. Este é o propósito dele sempre: cessar a obra, cessar a obra.
Aí de repente chegaram alguns judeus que habitavam na vizinhança deles, e 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, eles subirão contra nós. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Observe uma coisa, nós estamos falando sobre um copeiro do rei, que quando soube a história dos seus irmãos e a situação que eles estavam vivendo, muito se comoveu e se colocou no lugar dos seus irmãos. Pediu autorização do rei para pegar material, para ir até Jerusalém e para construir um muro. Nós estamos vendo também que quando ele chega, ele observa toda a destruição do muro, tudo aquilo que precisava ser edificado e restaurado. No momento que ele se propõe a edificar o muro, isso desperta a ira de Sambalate, que é o inimigo. E aí de repente, quando eles começam a trabalhar e estão com ânimo, dispostos a trabalhar, isso enfurece ainda mais o inimigo, que agora não é só Sambalate, também é Tobias e mais os árabes e os amonitas, todos para destruir. Esses inimigos querem lançar desânimo, não conseguem, querem causar confusão e não conseguem. De repente o povo está cansado na hora da peleja, e no momento que o povo está cansado, o inimigo quer entrar ali para fazer cessar a obra. Mas Neemias tem vida com Deus, e Deus frustra o plano do inimigo. E aí Neemias coloca a guarda agora, chama o povo e coloca a guarda e manda vigiar. E no momento que eles estão trabalhando, Neemias diz assim: eu só quero dizer algo para vocês, que na hora do trabalho, lembrai-vos do Senhor. Que na hora que vocês estiverem fazendo alguma coisa, lembrai-vos do Senhor, porque Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus que peleja, Ele é um Deus que cuida, aleluia. Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que levanta, Ele é um Deus que estende a mão. E quando a gente ouve tudo isso, que o Senhor peleja, que o Senhor faz a obra continuar, a gente vai encontrar algo que Neemias encontrou no meio do trabalho. E que é isso que eu quero dizer, que se a gente não tiver, a gente não avança. Vamos no versículo 16 a seguir, que vai dizendo: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Preste atenção. Quando a gente para agora nesse versículo, a gente percebe o seguinte: é um povo que estava antes em desânimo, mas agora o povo estava desanimado. O inimigo estava furioso e não havia conseguido nada sobre eles. E eles estão edificando o muro. E agora a gente percebe o seguinte: todo mundo no seu devido lugar. Trazendo para cá, lindas as irmãs do círculo de oração, o coral que cantou, a coreografia aqui, o pastor alegre ali do outro lado, cada um trabalhando, verdade? Cada um trabalhando no seu devido lugar. É assim, pastor Samuel? Cada um trabalhando no seu devido lugar. A Bíblia diz aqui que em uma mão eles trabalhavam e com a outra eles tinham armas. Quem trabalha para o Senhor aqui? Você está entendendo? Quem trabalha para o Senhor aqui? Quem é que tem arma na mão? Maravilha. Quando a gente olha assim, maravilha, um povo trabalhando e um povo armado, a gente diz assim: a batalha é garantida. Será que de fato é?
Quando o povo está armado e quando o povo está trabalhando, a gente olha assim e diz, poxa vida, vai estar dando muito certo. Mas tem algo aqui que Neemias encontrou e que muitas das vezes está no nosso meio também. Observe o versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cinta e assim edificavam. O que tocava e o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Esta obra é grande e extensa? Você reconhece que esta obra é grande e extensa? Esta obra é grande e extensa, e obra aqui, obra reino de Deus, a obra é grande e extensa, e nós, observe isso, estamos num muro muito separado, longe uns dos outros. Olha só, pastor Samuel, eu peço a sua presença aqui, por favor. Observe algo, nós estamos falando de obra. Nós estamos falando de reino de Deus. Nós estamos falando de obra, nós estamos falando de reino de Deus. Vem aqui, meu pastor, por favor. Pastor Samuel é o homem que, junto com seu pai, ora por esta igreja e jejua por esta igreja. É o homem que tem a trombeta na mão. É o homem responsável pela construção da vida espiritual de muitos de vocês, ou por que não dizer da maioria de vocês. Ele tem na mão a arma, ele tem na outra mão o serviço. Mas Satanás está de longe cuidando a obra, e quando ele observar que o pastor Samuel está sozinho aqui, é fácil para ele fazer uma invertida, e na primeira invertida vai balançar, e se não tiver cuidado vai derrubar. Aí está todo mundo aqui, por isso que eu perguntei, você está trabalhando? Você está armado? Pastor Samuel está trabalhando, está armado. Mas aí o Neemias viu algo. Nós estamos trabalhando, mas nós estamos longe do propósito. É possível trabalhar estando longe do propósito? É possível trabalhar estando longe do propósito? É possível sim. Quando eu assumir uma tribuna para pregar, e o propósito verdadeiro é para exaltar e glorificar a Deus, e eu tomar a glória para mim, eu estou trabalhando, mas estou longe do propósito verdadeiro. Se eu tenho dom para louvar, e eu chegar aqui para louvar, e quando eu louvar é para que as pessoas vejam que eu tenho a voz mais bonita dessa igreja, eu estou trabalhando, eu estou armada, mas eu estou longe do propósito, porque o louvor é para a glória do nome do Senhor, não para exaltação pessoal. Então por isso eu perguntei para você: você está trabalhando? Você tem arma na mão? O seu pastor está trabalhando? Mas aí os Neemias vai dizer o seguinte: estamos trabalhando, estamos longe do propósito, e o pior que isso, nós estamos longe um dos outros. Observe, o pastor Samuel está trabalhando. Se ele estiver sozinho, vai ser fácil o inimigo chegar e invertir sobre ele, destruí-lo. Mas aí a irmã Rosinha vai dizer assim, fica em pé, Rosinha, vai dizer assim: ô pastor Samuel, eu estou armada e eu estou trabalhando, e o senhor não está só, pode pegar no braço dele. Isso. Aí o inimigo olha e diz assim: era só um, e agora é dois. Aí vai empurrar. Mas aqui já vai ter uma resistência melhor, verdade? Aí a irmã diz assim: mas irmã Rosinha, a senhora não está só não, eu também estou junto nessa peleja. Aleluia, glórias a Deus. Aí agora que era só um, agora é dois, não, agora é três. Observe aqui, que a coisa vai começando a mudar de figura. Aí a outra irmã levanta e diz: espera lá, você não está só, eu estou armado e eu estou trabalhando. Aí a outra diz assim: não, espera lá, eu também
também estou nessa peleja. Aí a outra diz assim, eu também estou. Aí a gente olha e diz assim, pera lá, que a coisa agora é tremenda. Aí a esposa do pastor Samuel vem aqui, aleluia, glórias a Deus. Aí observe que aqui, se o vento soprar, aqui tem uma resistência maior. Aí a esposa do pastor Samuel vai dizer assim, pera lá, eu também estou nesta peleja. Fique aqui do lado do seu esposo, eu também estou nesta peleja. Aí agora eu acho coisa gloriosa e maravilhosa. Mas aí a irmã diz assim, pera lá, eu também estou aqui. Aí fica de pé, e a outra fica de pé, e a igreja fica de pé, e toda a igreja do Senhor unido para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Você está entendendo o mistério de Deus nessa noite? Você está entendendo o mistério de Deus neste lugar? É isso que o Senhor está querendo. Uma igreja que esteja armada, esteja trabalhando, mas esteja unido pela graça do Senhor, pela presença do Espírito Santo, pela unção do Espírito de Deus. Então eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero chamar o pastor Nelson. Eu quero chamar o pastor Nelson. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, bendito seja Deus. Vem aqui, meu pastor. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo o mistério de Deus nessa noite? Você está entendendo o mistério de Deus nessa noite? Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Deus dos céus. 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 Aleluia. Glórias a Deus. O pastor Nelson, pastor dessa igreja, que certamente você conhece muito mais do que eu, muito mais, porque você tem acompanhado. Mas quantas lágrimas esse homem tem passado, quantos embates e combates espirituais que você nem imagina, para que essa igreja esteja aqui nessa noite glorificando a Deus, para que essa igreja esteja em unidade de espírito, para a glória do nome do Senhor. Então nessa noite nós vamos terminar este culto com a igreja aqui na frente. Se você entendeu o mistério, e que o mistério da mensagem é que você esteja em unidade, eu quero que você esteja aqui na frente. Eu quero que você que sente diz assim, pastor, pode contar comigo, aqui eu estou. Pastor, pode contar comigo, que aqui eu estou. Pode contar comigo, que aqui eu estou. Que aqui eu estou. Que aqui eu estou. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão. Aleluia. Isso é glorioso. Isso é glorioso, isso é glorioso, aleluia, isso é glorioso, aleluia, isso é glorioso, bendito seja Deus, isso é tremendo, glorioso, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Pode vir, pode dar a mão. Oh, amados, oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. É isso que Jesus está querendo. Uma igreja unida. Uma igreja que trabalhe, que esteja armada, mas que esteja unida para a glória do nome do Senhor. Amados, Satanás tem ganhado terreno no nosso meio, porque falta este sentimento de unidade. Satanás tem ganhado lugar no nosso meio, porque falta sentimento de unidade. Nós estamos muitas das vezes egoístas, porque temos um trabalho a realizar, e achamos que esse trabalho é para a nossa glória. Estamos errados. Todo trabalho é para a glória do nome do Senhor. Todo trabalho é para a glória do nome do Senhor. E se você entendeu essa mensagem, você vai levantar a sua mão do seu irmão para o alto, e você vai dizer aqui: Deus pode contar comigo, Deus pode contar comigo, Deus pode contar
contar comigo. Deus pode contar comigo. Abra o coração para Jesus. Abra o coração para Jesus. Comece a falar com Ele nesta hora. Comece a colocar o seu trabalho na presença dEle. Comece a pedir a graça. Comece a pedir a presença do Espírito Santo. Comece a pedir a graça e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Pode cantar, pode louvar a Deus. Aleluia. Oh, Santo Espírito. Oh, é Deus tremendo. Aleluia. A presença do Senhor é real neste lugar. A presença de Jesus aqui está neste lugar. A partir de agora, vocês irão ver prosperidade verdadeira. Vocês vão ver Deus trabalhando neste lugar. Porque no momento que você dispõe o seu coração para adorar a Deus, para ter unidade, para abençoar a igreja, para abençoar o seu pastor, algo tremendo há de acontecer. Algo tremendo há de acontecer. Aleluia. Quebranta teu coração, derrama na presença dEle. Aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus de maravilha, oh Deus de mistério nesta noite, oh Deus que quebra cadeias e ataduras. Ah, Senhor, passa um colírio santo nos olhos dos meus irmãos. Prepare a destra cada um para a batalha. Enche do teu Espírito. 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 Aleluia. Olha a presença dEle aí. 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 Oh, glória. Oh, aleluia. És tremendo, és tremendo, és tremendo, és tremendo. É gloriosa a tua presença neste lugar. É gloriosa a tua presença aqui. 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 É gloriosa a tua presença neste lugar. É Deus, aleluia. Bendito seja Deus, Deus dos céus, Deus que peleja por uma igreja que é unida, 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 por uma igreja que trabalha junto, uma igreja que trabalha junto com um propósito verdadeiro, com um propósito verdadeiro, glorificar ao Senhor, glorificar ao Senhor, glorificar ao Senhor, glorificar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Aleluia. Oh Deus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito